Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus, versículo por versículo. E eu quero convidar você nesse momento para meditar junto comigo no livro de Jó, capítulo 22 e 23. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia. Eu vou meditar junto com você nessa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva. Uma tradução muito próxima da forma como a gente se comunica, então tem um vocabulário bem acessível, sem aquelas palavras difíceis, sabe? De outras traduções que a gente às vezes lê o mesmo versículo 2, 3 vezes e não consegue entender. Essa Bíblia ela tem um vocabulário bem simples, bem similar, né? A forma como a gente se comunica no dia a dia. Então, se você estiver procurando uma Bíblia que você vai conseguir compreender o texto, é essa daqui. Depois, se você desejar, eu posso te enviar no privado o link para você também adquirir a sua e você participar aqui do tempo de mesa na mesma tradução. Mas, se você ainda não tem a sua Nova Bíblia Viva, não tem problema, porque é só você ir acompanhando aí junto comigo. Nós vamos meditar versículo por versículo hoje no capítulo 22 e 23 de Jó. E eu tenho certeza que vai ser muito bom, né, fazer a comparação, a leitura junto comigo na sua versão e me ouvindo aqui na minha. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. Hoje nós estamos aqui num horário diferente, né? Nem sempre a gente consegue fazer às 10 da manhã, tem alguns compromissos. Nesses últimos dias meu filho não tá muito bem de saúde, então a gente tá tendo que ir pra médico, essas coisas. E aí acabou que os horários deram uma bagunçada. Mas nós estamos aqui, firmes, né? E a gente conseguindo fazer, tendo um tempo, a gente vem aqui e faz, porque é muito precioso esse tempo de mesa com o Senhor. Então, antes da gente começar, quero te dar as boas-vindas, parabéns por estar sensível, né, ao chamado do Espírito Santo. Eu sempre digo que ninguém cai aqui por acaso, né? Você nunca vai cair numa live, num vídeo por acaso. Nunca é uma coincidência, e sim uma jesucidência, porque Deus está no governo de todas as coisas. Então, se você chegou até aqui, abra o seu coração, respira fundo, vamos fazer uma oração para a gente convidar o Espírito Santo de Deus para nos guiar nessa meditação de hoje. E para Ele falar o nosso coração, trazer uma palavra pontual para aquilo que nós estamos precisando nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos então, respira fundo. Paizinho, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque até aqui o Senhor nos guardou, nos livrou, o Senhor nos sustentou. Renova as nossas forças agora, Pai, porque nós queremos estar na Tua presença, Senhor, com integridade, ó Pai, com o coração inteiro diante de Ti. Nós queremos aproveitar, Senhor, esse momento contigo. Ministra os nossos corações, ó Pai. Renova, Senhor, o nosso foco. Tira, Senhor, toda a distração, para que nós possamos, nesse momento, nos entregar completamente, Senhor, a esse desfrute na Tua presença. Espírito Santo, nós te convidamos como nosso convidado de honra para conduzir o nosso estudo do início ao fim. Pai, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e eu te peço que o Senhor me use, Senhor, com poder, que o Senhor faça, Senhor, com que eu venha entregar as palavras que o Senhor ministrar ao meu coração com excelência, para que as Tuas filhas saiam daqui, Senhor, melhores do que elas chegaram. Que a Tua palavra venha edificar cada uma delas, que venha ser luz para o caminho delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então sejam muito bem-vindas. Oi, Cíntia. Faz tempo que eu não te vejo aqui, né, Cíntia? Você anda meio sumida? Ou a gente que não tá se encontrando nos horários. Deus te abençoe, minha irmã. Que saudade de você, viu? Então, hoje nós vamos meditar no capítulo 22 e 23 de Jó. Se você tá aqui pela primeira vez, né, nesses últimos dias, pela graça de Deus, tá chegando bastante gente nova aqui no perfil, então seja muito bem-vinda. Nós temos esse tempo de mesa onde nós meditamos na palavra de Deus. Então, nós temos aqui vários livros já que nós estudamos. Então, se você está chegando aqui agora, nós já meditamos em Salmos, nos 150 Salmos. Então, tem 150 lives dos Salmos disponíveis ali no feed, né? No perfil aqui do Instagram para você poder assistir. Lá, várias pessoas vão estar aqui pela primeira vez. Renatinha, Ju, sejam bem-vindas. Patrícia, Vera, que bênção. Glória a Deus pela sua vida. Então, nós temos vários livros da Bíblia que nós já estudamos, né? Nós já fizemos esses encontros ao vivo e estão lá disponíveis para você ver e rever quando você quiser. E nesse momento nós estamos estudando o livro de Jó. Então depois vale a pena você dar uma olhadinha lá no feed e ver todos os livros que nós já estudamos. Já estudamos Ruth, Esther, Tiago, João, o que mais? Provérbios, todos os Salmos. Então é bem legal, sabe? Acho que é
um tempo, né, de qualidade que você vai ter com o Senhor. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer as coisas sozinhas, né? Meditar na palavra de Deus sozinho. Então, senta aqui de frente com o Instagram. Tem também o grupo tem também o canal no YouTube que você pode seguir. Lá no YouTube é bem melhor porque fica registrado, né, o seu progresso de que você assistiu. Então é maravilhoso. A Lu tá perguntando do Lucas, tá tudo certo, Lu. Graças a Deus, de ontem pra hoje ele tá melhorando muito, muito, muito. A gente trocou o medicamento e agora ele tá reagindo bem. Glória a Deus. A Cíntia falando, sejam bem-vindas para vocês estão chegando, né? Cíntia já tá aqui um tempo com a gente, uma irmã preciosa. Boa noite, Tati. A Clara falando que já acompanha há um tempo, mas devido ao trabalho não dá para acompanhar pela manhã. Poxa vida. A Lu tá indo pro trabalho junto comigo, olha só, glória a Deus. Que seja um dia maravilhoso no seu trabalho, minha irmã. Que a bênção de Deus, que a graça de Deus esteja sobre você e sobre tudo que você fizer, que você faça com excelência, né? Como você sempre faz, você é preciosa pro coração de Deus. Então nós estamos nesse momento meditando no livro de Jó. E o livro de Jó é um livro que fala sobre processo, né? Mas que nenhuma dor, ela é estéril. Se você está passando por alguma dificuldade hoje, por alguma dor hoje, por algum desafio, saiba, nenhum deserto, nenhuma dor, nenhum vale, ele é estéril. Ali sempre vai ter um aprendizado. Ali sempre o seu coração vai ser purificado para algo novo que o Senhor está preparando para você. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, né? O Senhor, que é o seu Criador, né? O seu Pai, Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz, de esperança, de um futuro, de prosperar o seu caminho. Então, os planos de Deus para nós são sempre muito bons, maiores. Deu uma estabilidade aqui na internet, mas toda vez que der uma estabilidade, vocês podem ficar tranquila que eu vou ficar atenta aqui. Eu repito o que eu disse, tá? A gente não vai perder, não. É que às vezes o Instagram, ele dá mesmo essa instabilidade. Mas como eu estava dizendo, nenhum deserto, ele é infrutífero. Então, com certeza, tem algo para você aprender aí. E quanto mais rápido você aprender o que você precisa aprender, mais rápido também você vai sair desse lugar. Então o segredo para passar rápido pelo deserto é buscar desenvolver um coração grato. É buscar andar ainda mais em intimidade com o Senhor. É lembrar da bondade dele, da grandeza dele, de tudo que ele já fez e que ele ainda vai fazer na sua vida. Então isso tudo é maravilhoso. No deserto tem muitos aprendizados e tem muitas bênçãos também. Basta a gente abrir o coração para o Senhor e dizer, Pai, eu confio em Ti. Eu não entendo, mas eu confio em Ti. E a gente consegue aprender muito sobre isso aqui com o livro de Jó. Então, Jó, de uma hora para outra, ele perdeu os 10 filhos, perdeu todos os bens, perdeu a sua saúde. A mulher dele falou para ele assim, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Ele fala em um versículo ali que a mulher dele tinha nojo, né, dele, do cheiro dele, do hálito dele. Então ele está passando por um momento de muita solidão. E às vezes Deus permite, né, esses momentos para que a gente entenda, compreenda que nós precisamos andar na completa dependência do Senhor. Muitas vezes a gente coloca expectativas altas em pessoas que vão nos decepcionar, que vão nos frustrar. E às vezes nesse deserto o Senhor quer aproximar o seu coração dele. E se o deserto serviu para te aproximar de Deus, então esse deserto foi bênção, não foi maldição, né? Então a gente vê aqui que Jó está recebendo a visita de 3 amigos dele. E esses amigos, ao invés de consolá-lo, de trazer uma palavra de esperança, de sabedoria, ou não dizer nada, mas oferecer ali o conforto da presença deles, né? Falar assim, olha, Jó, nós estamos aqui com você. A gente não sabe o que dizer, né, diante de tanta dor, mas estamos aqui com você. Não. Esses amigos dele, que conheciam ele, que sabiam da integridade dele, do caráter dele, começam a acusá-lo e falar, Jó, você pecou, reconhece, Jó, que você pecou, não vem tanta provação, tantas coisas terríveis sobre a vida de ninguém, se não tiver um pecado muito grave. Seus filhos devem ter pecado, você deve ter pecado, reconhece isso. E Jó, né, ele olha para eles e fala, olha, se eu tivesse alguma coisa, eu iria reconhecer, mas eu não sei, né? Deus, ele se eu pudesse ter um intercessor por mim, né? E hoje a gente tem Jesus,
Se eu tivesse como me apresentar diante do tribunal, diante de Deus, Deus ia ver que o meu coração tá puro. Só que os amigos, eles não conseguiam compreender, eles tinham um entendimento limitado do Deus vivo. Eles só reconheciam que se a pessoa está passando por uma dificuldade é porque ela pecou. E através do livro de Jó a gente aprendeu isso também nessa caminhada que a gente está aqui junto. Nem sempre o pecado, a dor vem em decorrência do pecado. Nem sempre a dor vem em decorrência do pecado. Então, às vezes, pode ser um propósito de Deus para sua vida, né? Para que a glória dele seja manifestada. Eu mesmo já experimentei isso, antes de tomar uma decisão, consultar o Senhor, buscar fazer tudo da maneira correta, e aí deu errado, e eu fiquei muito triste, e eu fui conversar com o Senhor, Pai, por quê? Por quê? E aí ele me levou lá em João 9, veio uma palavra rema, né? Uma palavra rema é uma revelação pontual para a estação que você está vivendo. E aquele dia, assim, eu cheguei a estremeci, porque Deus falou comigo muito assim, certeiro. E aí eu caí lá em João 9, quando os discípulos olham, né, para um moço que era cego e perguntam para Jesus, por que aquele moço é cego, né? Quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse assim? E aí Jesus falou assim, nem ele, nem os pais dele, mas tudo isso foi necessário para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E é o que está acontecendo aqui com o Jó. Então nós precisamos aprender com isso, que a gente não pode sair por aí julgando as pessoas segundo as nossas experiências. Porque às vezes a gente vê alguém sofrendo, a gente fala assim, você tá sofrendo porque você não ora, você tá sofrendo porque você não vai à igreja, você tá sofrendo porque não sei o quê. Então a gente tem que ter cautela na hora de julgar o outro, porque às vezes a pessoa já tá passando ali por uma dor tão difícil, né? Um momento tão difícil, e eu chego lá e levo ainda mais peso, né? Que eu seja a parte boa das coisas, né? Que eu seja misericordiosa, que eu leve o alívio e não peso. Então Jó, ele tá ali numa extrema solidão, rodeado por pessoas, mas se sentindo sozinho. Então ele tá ouvindo ali muitas vozes dizendo o que ele tem que fazer, mas nada do que ele ouve faz sentido, e ele tá clamando porque ele quer ouvir a voz de Deus, porque tudo que ele tá ouvindo ali não faz sentido, e ele queria ouvir a voz de Deus, mas Deus está em silêncio. E existem momentos que parece que Deus está em silêncio, mas ele tá mais. Então, muitas vezes a gente acha, né, que Deus está longe, está distante, está em silêncio, mas é nesses momentos que ele está mais perto do que nunca. Nós estamos tendo uma experiência real com ele, completa com ele. Então, lá no capítulo 42, Jó vai dizer, antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Né? Então, às vezes a gente sabe sobre o Senhor só de ouvir o testemunho de alguém, mas não de caminhar com o Senhor, não de ver a glória dele manifesta na nossa vida. Então os desertos têm isso. Às vezes a gente fala, eu quero viver um milagre, mas a gente se esquece que o milagre vem quando você está no meio de uma grande tempestade, de uma grande adversidade. Então, se você quer um milagre, saiba, né, que existe um processo para o milagre acontecer, e gerar um milagre é doloroso. Mas glória a Deus, porque sempre vale a pena, sempre nosso coração é purificado e Deus sempre faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou imaginamos. Então vamos entrar no texto. É sempre importante dar esse contexto, né, porque tem bastante gente nova. Então aqui no capítulo 22 de Jó, Elifaz, que é um dos amigos de Jó, ele vai confrontar Jó pela terceira vez. Então eles estão tentando ali justificar o sofrimento de Jó. E aí ele vai dizer, então Elifaz, o temanita, respondeu pela terceira vez, você pensa que alguém pode ser útil a Deus com sua sabedoria? Por mais sábio que você possa ser, só será capaz de ajudar a si mesmo. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse um homem justo? Que lucro ele teria se os seus caminhos fossem perfeitos? Ou será que você pensa que ele lhe dá esse castigo justamente porque você o respeita e lhe obedece? De forma nenhuma, você está sendo castigado porque é um pecador rebelde. Seus pecados são muitos e muito grandes. Olha isso, olha esse amigo. Imagina, Jó tá ali sentado num monte de cinza, perdeu tudo, perdeu a saúde, tá com o corpo todo, do alto da cabeça até os pés, cheio de feridas, cheias de pus. A Bíblia fala que ele pega um caco de vidro para se coçar, tamanha a agonia dele. Tá magro, tá assim, só por um suspiro, né? Porque Deus falou pra Satanás, pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. Então,
tá só conservando ali o fôlego de vida, né? Mas todo o resto ele perdeu. E aí vem esse amigo e diz isso: você está sendo castigado porque é um pecador rebelde. Seus pecados são muitos. Então, se a nossa expectativa estiver nos homens, nós vamos nos frustrar muito. É por isso que a nossa dependência tem que estar 100% no Senhor. Quando você estiver precisando de uma palavra de sabedoria, de um conforto, lembre que o Senhor é a torre forte. Ele é um Deus presente, Ele é um Pai que te ama. As meninas que estão falando aqui que estão travando, eu vou pedir encarecidamente para que vocês intercedam por mim, para que a gente consiga chegar até o final dessa live, porque toda vez que eu percebo que trava, eu repito, né, para poder manter o conteúdo. E se de tudo não tiver bom, né, infelizmente não dá para fazer muita coisa, né? A gente tem que orar aqui e pedir pro Espírito Santo de Deus nos sustentar e nos ajudar pra gente ir até o final, tá bom? Então vamos levantar, ficar em espírito aí, em oração, para que a gente consiga, né, liberar essa palavra. Se tem resistência é porque tem bênção. Então, em nome de Jesus, que você fique em espírito de oração aí comigo. Eu estou aqui em espírito de oração, apesar de estar ministrando, eu estou aqui orando. Pai, sustenta essa live. Pai, tira todo impedimento em nome de Jesus, que você possa aí estar posicionada também. Toda vez que você fala que está travando, isso reforça o mal. Isso, inclusive, é um aprendizado para a nossa própria vida. Muitas vezes a nossa vida não melhora porque nós estamos sempre falando do problema, quando nós teríamos que chamar à existência aquilo que não existe. Então, se está travando, fala assim, essa live está maravilhosa, em nome de Jesus, a conexão está perfeita e só vai melhorar mais, em nome de Jesus. Então, como a gente faz uma coisa, é como a gente faz todas as coisas. Então, geralmente a gente tem o hábito de falar do que está acontecendo. A gente tem que falar do que a gente quer viver. Então, esse já é um ensinamento. Glória a Deus por isso. Nós precisamos falar o que a gente quer viver, não a circunstância. Porque Deus pode transformar qualquer circunstância. Se nós estamos aqui com o Senhor, Deus está presente. Em nome de Jesus vai estabilizar para a glória de Deus. Então, ele faz esse amigo, né, de Jó. Mesmo vendo, né, Jó nesse estado de muito sofrimento, de um sofrimento extremo. Então, mesmo esse amigo vendo Jó num sofrimento extremo, ele chega diante de Jó e fala, você está sendo castigado porque é um pecador rebelde. Seus pecados são muito e muito grandes. Versículo 6. Por certo, você exigiu que seus amigos deixassem até as roupas como garantia antes de lhe emprestar um pouco de dinheiro. A gente pobre que quase já não tem com que se vestir. Você negou um pouco de água a um viajante cansado. Ou quem sabe você não quis dar um pedaço de pão a uma pessoa faminta. Veja como o ser humano, às vezes, ele não tem limites, né? Quando a gente ouve essa história, pelo menos pra mim, parece tão absurdo você ver uma pessoa num extremo sofrimento e você ir lá acusar aquela pessoa, mas é justamente o que os amigos dele estão fazendo. Ele está confrontando Jó pela terceira vez, ele não percebe o quanto que ele está sendo injusto, o quanto que está faltando misericórdia nas palavras dele, né, no posicionamento dele, o quanto está faltando amizade. E ele começa ali a dizer, Jó, eu vou tentar te ajudar aqui para ver se você lembra o que é que você fez que foi errado. E aí ele fala assim, por certo, você exigiu que seus amigos deixassem até as roupas como garantia antes de emprestar um pouco de dinheiro. Ou quem sabe você negou um pouco de água para um viajante cansado. Ou quem sabe você não quis dar um pedaço de pão a uma pessoa faminta. Olha isso, aí ele começa, será que você não fez isso? Será que você não fez aquilo? E a pessoa ali, precisando de um abraço, de uma mão no ombro, de uma palavra de conforto, de uma oração, não sei. Mas tudo que vinha era peso e acusação. E aí no versículo 8 vai continuar o texto. Aos fortes pertencia a terra, e só o homem favorecido habita nela. Você deve ter negado ajuda a viúvas pobres. Você deve ter negado ajuda às viúvas pobres e mandado espancar crianças sem família que vinham pedir auxílio à porta da sua casa. É por isso que você está cercado de armadilhas e o perigo repentino apavora você. Por isso seu caminho é escuro e as águas o cobrem. Deus vive lá nas alturas dos céus e de lá ele observa as estrelas, embora elas estejam bem distantes.
Sim, eu sei o que você pensa, é por isso que Deus me castigou assim. Ele está tão longe, encoberto por grossas nuvens, que não pode julgar minha vida corretamente. Ele não é capaz de ver o que acontece comigo, porque está longe demais, coberto por nuvens espessas, percorrendo o céu afora. Versículo 15. Você acha que seria melhor fazer o que os perversos fazem? Eu lhe mostrarei a vida dos perversos e o seu triste fim. Os perversos sempre morrem antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma inundação. Isso porque disseram a Deus: não se intrometa em nossa vida. O que o Todo-Poderoso poderá fazer por nós, não precisamos da ajuda dele. Contudo, eles se esquecem de que Deus encheu seus cofres de riquezas. Por isso, fico longe dos conselhos dos ímpios. Então aqui, no que ele faz diz, tem sabedoria. O problema é que ele conhecia Jó, ele sabia da integridade de Jó, sabia que ele era um homem temente a Deus, e mesmo assim ele não percebe, né, o quão injusto ele está sendo com um amigo que ele conhecia, né? E além de tudo, como cristão também, né, como um filho de Deus, ele não estava sendo misericordioso. A pessoa estava ali, né, nas últimas. Jó estava só por um fôlego de vida, e ele ali, ó, você deve ter feito isso, por isso que está acontecendo isso com você, por isso que está sofrendo tanto. E tem momentos que a gente tem que guardar, né, a nossa língua. Tem momentos que a gente não precisa usar palavras. Deus é que é o justo juiz. E às vezes na nossa ansiedade a gente fica querendo explicar e justificar o sofrimento do outro, né? E sem perceber a gente está sendo maldoso, né? Nas nossas palavras, no nosso posicionamento, né? A gente acha que está ajudando e às vezes até diz: nossa, por que você ficou nervoso assim? Nossa, por que você não está entendendo o que eu estou falando? Eu só estou querendo ajudar. Então, cuide muito, né, do seu posicionamento, de quando você for tocar na vida de alguém. Pense como você gostaria, né, de ser confortado no momento difícil e faça isso por alguém. Tenha esse posicionamento. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Versículo 19. Os justos veem o castigo dos perversos e se alegram. Os inocentes zombam deles, dizendo: vejam, nossos inimigos foram destruídos. Todo o poder deles foi destruído pelo fogo. Pare de discutir com Deus. Faça as pazes com Ele, e a tranquilidade e a alegria voltarão outra vez. Aprenda a instrução que vem da boca dele e põe em seu coração as palavras dele. A Renatinha está dizendo: pedir discernimento sempre a Deus antes do falar ou de agir, né? Lá em Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Então, a gente vê aqui no livro de Jó, principalmente aqui no capítulo 20, o amigo dele, Zofar, ele diz assim: eu preciso dizer o que eu estou pensando imediatamente, porque estou profundamente perturbado. Então, quando alguém fala assim que eu tenho que dizer, senão eu vou ficar sufocado, eu vou morrer se eu não falar. Então, a gente vê que não tem paz ali, né? Na verdade, está uma ansiedade que está dominando aquela emoção. E a ansiedade não é um fruto do Espírito, né? Não vem de Deus. Tanto que Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração quando a gente for liberar uma palavra. Seja em qualquer lugar, inclusive aqui nos comentários, né? Eu vou escrever alguma coisa. Isso vai contribuir, porque lá no fundo, no nosso íntimo, o Espírito fala conosco. O Espírito fala: filha, não é o mais adequado fazer isso. A gente sente lá no Espírito como que a gente deveria agir, mas a gente resolve atender, né, a demanda da carne. A gente resolve ceder aos caprichos da carne. E nós precisamos colocar a carne no lugar dela e falar assim: minha vida é dirigida pelo Espírito. Então, como saber, Ana, se é um desejo da minha carne ou se é um desejo do Espírito? É só conhecer ali o fruto do Espírito. Tem 9 características. Quais são as características do fruto do Espírito? Amor. Eu tô falando isso por amor? Será que o amor age assim? Tô fazendo isso por alegria, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que está governando as minhas emoções? Né? É a paciência ou é a ansiedade? Então, quando eu faço esse filtro, né, eu preciso
ter esse discernimento, né, de respirar fundo e falar, será que vale a pena eu dizer isso? Porque eu tenho que entender que eu sou uma representante do reino de Deus aqui. Então tudo que eu falo, eu não posso falar assim, eu falei sem querer, não foi o que eu quis dizer. Eu tenho que falar tudo com intencionalidade, sabendo que as minhas palavras são decretos no mundo espiritual. Quem é filha de Deus é representante do reino de Deus aqui na terra, né? Quem recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador precisa falar com intencionalidade, não pode ficar falando sem pensar, sem querer, né? Não combina, né, com a sua identidade, com a sua real identidade. E aí o texto vai continuar, ele vai dizer no versículo 22, aprenda a instrução que vem da boca dele e põe em seu coração as palavras dele. Se você se arrepender e voltar para o Todo-Poderoso, ele devolverá tudo que você perdeu. Se afastar da sua tenda a injustiça. Se o ouro não tiver mais valor para você, se for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata seleta. E você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Suas orações serão respondidas e você cumprirá com alegria as promessas que fez a Ele. Todos os seus planos darão certo e os seus caminhos serão cheios de luz. Quando os seus caminhos tiverem de passar por um vale, você dirá para cima e transformará o vale em caminho plano, porque ele salva o homem abatido. Sim, até mesmo um homem culpado será salvo graças à pureza que há em seu coração. Então a gente vê aqui que são versos bonitos, que tem sabedoria sim, só que da forma como ele está utilizando ali é de uma forma inadequada. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, até mesmo a Bíblia, você pode pegar um versículo e distorcer a seu bel prazer, para justificar aquilo que você quer justificar. Então que nós venhamos ter sempre, né, essa humildade de perguntar para o Senhor, Espírito Santo, toca nos meus lábios, o que eu preciso dizer ou eu não preciso dizer nada. Isso aqui que eu tô querendo falar vai edificar essa pessoa ou vai trazer peso sobre ela? Se eu estivesse no lugar dela, como eu me sentiria bem? O que eu posso fazer para que ela se sinta melhor? Para que quando eu sair daqui, eu tenha deixado ela um pouco melhor, que eu tenha trazido alívio para ela. Então, nós devemos nos preocupar, né, com o nosso próximo. E muitas vezes, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tece comentários sem sabedoria, sem se preocupar, né, com a intenção das nossas palavras. Então que haja intenção nas nossas palavras, em nome de Jesus. Realmente a Cíntia pegou ali, né, aquela forma de falar passiva-agressiva, exatamente, né? Então eu estudei análise do discurso na faculdade, né, eu sou formada em letras. Então às vezes a pessoa passiva-agressiva, ela faz assim, essa live tá muito boa, mas tá travando demais. Então ela fala uma coisa, mas daqui a pouco ela vem e diz exatamente, ela cospe, né, a maldade que ela queria cuspir. E eu sei que às vezes não é intencional, às vezes a pessoa não recebeu essa sabedoria, essa instrução, eu sei disso. Mas hoje nós estamos aqui recebendo uma instrução do Senhor. E eu sei também que tem pessoas que são passivas e agressivas e nem sabem, né? Às vezes é um comportamento aprendido, né? Às vezes os pais eram assim, todo mundo na família é assim, e ela tá reproduzindo sem saber que isso é disfuncional, né? Que não é a melhor conduta, né? Que não combina com uma filha de Deus. Mas é interessante a gente sempre ter um coração humilde, né? Disposto a aprender, e quando a gente estiver diante, né, de um aprendizado como esse, a gente sondar o nosso coração e falar: Pai, vê se há em mim algum caminho mau, né? Me ajuda, né, a reconhecer os meus maus caminhos, me ajuda a endireitar os meus caminhos, a caminhar segundo a Tua vontade, não segundo a minha percepção, não segundo a minha lente, que às vezes está distorcida, eu estou enxergando as coisas tudo desfocadas, né, de forma que não é como eu deveria enxergar. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então que você possa olhar para uma situação que talvez as pessoas vão olhar e vão ver só o mal, que você possa tirar dali um aprendizado que seja, né? Que você possa pelo menos aprender como não ser, mas que você não seja a pessoa que vai levar mais peso para outra, né? Que se você vê alguma coisa que você não gostou ou que você acha que vai causar mal para outras pessoas, ore a Deus, apresenta aquela pessoa ao Senhor. Mas às vezes a gente não ora e a gente sai só comentando sobre o assunto, e aquilo
não traz nenhuma mudança. Então, se eu vi alguma coisa aqui na live, não gostei, qual que é a melhor forma de eu ajudar? Né? Eu levo em oração, falo, Pai, derrama sabedoria sobre a Ana, ajuda ela, aproxima ela das pessoas certas que vão poder ajudar, que vão poder nortear, que vão poder instruir. Então, quando você vê algo que você não gosta e você acha que aquilo vai trazer um prejuízo para alguém que ouvir, ore ao Senhor. Apresente aquela causa ao Senhor e não saia falando sobre aquilo, porque quando a gente fala sobre algo, aquilo fica maior. Toda vez que você foca em algo, aquilo fica maior. Então escolha dar foco para aquilo que edifica, para aquilo que vai acrescentar na sua vida, em nome de Jesus. Eu tô percebendo aqui que realmente o Instagram hoje tá bem instável, não é a minha internet, mas é a própria plataforma. Não sei se vocês perceberam, mas eu já tô há quase 2 semanas sem conseguir comentar. Os meus comentários foram bloqueados também. Nesses últimos tempos a gente fez uns posts, né, que chegou muita gente. E eu acredito que eles detectaram um movimento que não é natural, né? Que não era o habitual. E aí por isso eles vão suspendendo algumas funções. E eu acredito que até a própria live tá um pouco instável por conta disso. Não é a minha internet, tô olhando aqui, tá 100%. É a própria plataforma. Então não tem muito o que fazer, né? Então, pra não ficar muito cansativo pra mim, porque eu tenho que ficar cuidando aqui e aqui para poder repetir, eu vou encerrar agora, né? Eu ia fazer o capítulo 23 também, mas vou encerrar aqui com 22 e amanhã às 10 da manhã, em nome de Jesus, a gente finaliza aqui o 23 e faz o 24 também junto. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final. Deus abençoe sua vida, pela sua paciência. Eu creio que em tudo, né, o Senhor nos conduz vitoriosamente. Se nós estávamos aqui exercitando a nossa paciência, né, porque ia lá e travava, inclusive a minha paciência, é o Senhor trabalhando no nosso coração, né, o Senhor trabalhando no nosso coração. Talvez hoje eu precisava exercitar a minha paciência, talvez você precisava exercitar a paciência, e glória a Deus, né, porque o Senhor é um bom Pai e Ele sempre nos permite, né, ter as experiências que nós precisamos para purificar o nosso coração e nos levar para o próximo nível. Então, glória a Deus por todas as coisas. Eu creio, né, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, hoje nós aprendemos a ser um pouco mais resilientes, pacientes, né, mesmo em meio à adversidade. E glória a Deus por isso. Então, quero orar com você. Se caso eu fechar os olhos e cair, né, durante a oração, continua orando aí comigo, continua abençoando. Eu vou orar aqui com você e abençoar a sua noite em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa live. Mesmo, Senhor, com as inconstâncias, Senhor, mesmo com as inconsistências na internet, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai, porque nós cremos que a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Nós te agradecemos por tudo que foi ministrado aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder exercitar a nossa paciência, a nossa resiliência, Senhor, o nosso domínio próprio. Que a Tua graça continue conosco, ó Pai. Que o Senhor possa visitar cada lar aqui representada em nome de Jesus, liberando, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, da Tua paz. Que haja harmonia, Senhor, nesses lares em nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração, que haja provisão, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor visite agora cada cômodo, ó Pai, da casa da Tua filha. E enche, Senhor, com a Tua presença. Enche com a Tua paz, com a Tua glória em nome de Jesus. Que elas possam ter uma noite de descanso, Senhor, extraordinária, marcada, Senhor, pela Tua bondade, e que amanhã elas possam experimentar, Senhor, de um dia de vitórias para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então você que ficou aqui até o final, me dá um abraço e amanhã a gente se vê em nome de Jesus. Vai estar estável amanhã para a glória de Deus. Deus abençoe.